Para mim, a quantidade de volantes ou atacantes ou zagueiro não condiciona a tua equipe a defender ou atacar, né? Sobrou até pro Coutinho. O cara falou, porra, ô Pedrinho, enfia o Coutinho, sabe aonde, né? Só que a gente não tem tempo para descansar, cara. A gente não consegue descansar, a gente não consegue treinar. Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, estou aqui com o Brian Lucas, no canal dos Antenados na Jogada. Torcemos sem parar, muito obrigado pelo clique, pela presença, pela companhia com a gente aqui nesse vídeo. Brian, que a gente já tem que chegar falando uma coisa aqui, ó, a verdade, sempre é verdade aqui. A torcida saiu aliviada, mas até teve briga ali no final, ou seja, tipo um alívio que não foi felicidade, não foi uma noite feliz para a torcida do Vasco. Pô, dá até para dizer, Brian, que é uma vergonha, né? A gente vai colocar aqui a minha pergunta, que eu fui bem enfático para o Rafael Paiva. O Brian entrevistou o Hugo Moura sobre esse péssimo desempenho. Eles não negaram que jogaram mal, né? Mas não vamos dar spoiler também. Agora, uma vergonha contra... Tá bom que é outra competição, mas contra o Lanterna no Campeonato Brasileiro. Tá tomando porrada de todo mundo, tomando... Pô, sem técnico, crise danada. Demitiram, né, o Wagner Mancini, o presidente falando bando de merda. E aí vem em casa... E por muito pouco não cede o empate, segundo tempo sendo amassado, só deu Atlético Goianiense no segundo tempo, Brian? Não só hoje, nesse jogo de hoje, né? Na última partida. De ida também. Em 4 tempos o Vasco foi amassado em 3. Só jogou bem, um pouquinho melhor no primeiro tempo de hoje. Partida muito abaixo. Como você falou, a torcida saiu... Foi um alívio, mas a torcida saiu estressada, xingando. Algumas pessoas chamaram ali perto da parte da imprensa, chamaram o Rafael Paiva de burro. Muita gente xingando lá em cima. Xingando, muita gente xingando. Foi bem difícil aqui, a partida do Vasco foi bem ruim. A torcida pegando no pé de alguns jogadores, o Galdames, que já é uma carta marcada, né? O Galdames entrou muito vaiado, né? E o torcedor, pelo que eu ouvi ali na arquibancada, quando eu fui gravar o vídeo para as redes sociais, segue aí as redes sociais dos Antenados na Jogada e tem também @11sharp_David. Tem também o Brian Lucas, né? Redes sociais aí do Brian Lucas, né, Brian? Brian Lucas 98. Brian Lucas 98, hein? Atacando até o Coutinho, cara. Sobrou até pro Coutinho. O cara falou, porra, ô Pedrinho, enfia o Coutinho, sabe aonde, né? Aí falando da estátua do Romário, tira essa estátua aí, bota o Verratti, a estátua do Verratti, o Romário é flamenguista. A galera tava pistola, Brian. Mesmo com a classificação. Mas assim, é vergonha ou não é vergonha esse desempenho? E outra... 3 volantes, que o Paiva, eu perguntei sobre isso pra ele, como é que joga com 3 volantes, né? E ele vai explicar, não vou dar spoiler, mas pô, 3 volantes contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, em casa, estádio cheio, eu não concordo, Brian. Na última partida contra o Bragantino, ele já tinha vindo com essa formação de 3 volantes, não deu certo. Eu perguntei isso pra ele na coletiva também, na última. Aí ele foi, explicou o motivo de ter mudado e hoje ele voltou isso, com a mesma coisa. Eu acho que parece que o Paiva ele tem medo de ir para frente, de jogar pro time para frente. Ele começou bem fazendo isso e agora ele mudou totalmente. E ele faz umas mexidas bruscas no time, que o JP estava 4 partidas sem entrar, entrou hoje. E já era para ter entrado antes, não era para ter ficado esse tempo fora. O Souza, que foi titular no último jogo, nem entrou hoje. O Zé Gabriel, que entrou, não entrou também. O Galdames... O David não entrou hoje, que era titular até outro dia. O Galdames, que não vinha sendo utilizado, entrou. Então ele faz umas mexidas sem sentido. Oscila muito, né? Varia muito. Uma mexida sem sentido, brusca aqui no time, que às vezes o time sente até um pouco de falta de entrosamento. De padrão. De padrão. Então não dá. O David, eu acho que ficou marcado na partida de ida. Ele foi muito mal e desde lá ele entrou no último jogo pouco tempo. E hoje ele preferiu botar o colombiano, esqueci o nome dele agora. Eu também esqueci. E não colocou 17, o David. 17. Ele até conseguiu puxar um contra-ataque ali, mas o David vinha sendo titular e ele foi a opção na frente do David. Pois é. Agora, o jogo foi muito feio, né? Porque o time do Vasco a gente não pode esperar também muito, né? O time do Vasco é ruim, a verdade é essa, a gente tem que falar a verdade aqui. Mas o Atlético Goianiense também é muito ruim, então o jogo foi muito feio, mas na ruindade do time do Vasco, o Paiva tá deixando a desejar para você? Você acha que, assim, você sente essa confiança no trabalho dele? Você acha que tem que manter o Paiva, você, assim, como comentarista agora? Eu acho que agora é o primeiro momento de pressão que ele tá passando, assim. Depois de começar muito bem, ele está tendo esse momento de pressão. Eu acho que ele já mostrou que tem potencial, mas eu acho que agora ele está um pouco perdido. Ele tem que falta casca, voltar, né? Voltar para ter um pouco de coragem também, tem que se bancar como treinador. Ele falou que estava pronto, ele tem que mostrar que está pronto. Você falou que os dois times são ruins, mas o time do Vasco ainda assim é melhor do que o do Atlético.
Atlético é o último colocado. A partida no Brasileirão, que o Vasco ganhou de 1-0, o Vasco dominou o Atlético. Eu queria entender, o Hugo Moura deu até que a gente vai mostrar, falou um pouco do calendário, que não consegue descansar, dando um pedacinho de spoiler. Um dos motivos, assim, não sei, não dá para entender muito, assim, essa oscilação do time do Vasco. Pode ser isso que eu te falei também, das mudanças, mas mandar ele embora agora sim, eu acho cedo ainda. Agora que já bancaram ele, né? Ele já mostrou potencial também. Vamos ver até onde ele vai insistir em jogadores que não vinham dando certo, vai trocar. E vamos ver se ele vai conseguir, pelo menos, recuperar alguns jogadores que ele já conseguiu antes. Teve jogadores que não vinham sendo utilizados, ele bancou no time e voltou a jogar bola. Então vamos ver os próximos jogos. Vai ter um clássico agora contra o Fluminense. Vamos ver até onde o pai vai se inibir ou vai mostrar coragem para continuar. Eu acho assim, que nesse primeiro momento de instabilidade, que a gente vê se o cara aguenta o rojão ou não. E ele tá, eu acho que ele tá rateando. Então assim, se for para trocar, que troque agora, antes das quartas de final. Porque se for deixar para trocar depois das quartas de final, aí meio que acabou, né? O Vasco acho que não vai ser rebaixado, a gente espera que não. E aí a Copa do Brasil é a única competição que o Vasco disputa além do brasileiro. É isso, Brian, tamo junto, obrigado. Agora, a partir desse momento, você ouve e assiste aqui Hugo Moura e um pouquinho do Galdames, né? Se a gente conseguir editar do Sforza, verdade, do Juan Sforza. E a minha pergunta ácida um pouco aí, envolvendo o Pedrinho. Pedrinho falando toda hora aí, ó, pode perder, pode ganhar, mas a forma como perde ou como ganha que é inegociável. E eu perguntei, o jogo de hoje, mesmo ganhando com a classificação, se enquadra nisso? Você vai assistir a partir de agora. Tamo junto. Antenados da jogada, torcemos sem parar. Valeu, fui. Valeu. Fomos. Valeu. Oi, Paiva, tudo bem? David Sharp, do Antenados da Jogada. Bom, o Pedrinho vem falando várias vezes, repetidamente, o seguinte: ganhar ou perder é do jogo. Como isso acontece que é inegociável. O Pedrinho já falou isso algumas vezes. E aí eu queria te perguntar, primeiro, se você acha que hoje, mesmo com a vitória, inclusive parabéns pela classificação, com a vitória e com a classificação, foi uma forma que o Pedrinho se encaixa naquilo que ele fala, de ser inegociável no sentido de... Porque, por exemplo, o torcedor saiu aliviado, acho que a palavra é essa, né? Não saiu feliz. Eu vi vários torcedores falando poucas e boas aí. E até dar uma insistida nessa outra pergunta que o colega já fez sobre os 3 volantes, né? Porque o Vasco, mais uma vez, começou com 3 volantes em casa, jogando, tudo bem, não é o Campeonato Brasileiro, mas contra o Lanterna do Brasileiro. Obrigado. Bom, a respeito dos 3 volantes, né? Para mim, a quantidade de volantes, ou atacantes, ou zagueiro, não condiciona a tua equipe a defender ou atacar, né? Eu acho que é muito em cima de como a estrutura ela é organizada e ela funciona para você chegar na área com mais jogadores. Então, acho que independe da quantidade de atacantes que você coloca. Às vezes você pode entrar num 4-2-4 com 4 atacantes e não chutar uma bola no gol, né? Então, depende muito de como você controla o jogo, de como você rotina os teus jogadores para se adaptar ao adversário. E eu acho que os 3 volantes que a gente está tentando buscar ali é realmente para controlar o jogo com a posse de bola e para chegar com mais jogadores, né? Mas, como eu já disse, a gente está tentando buscar a forma ideal de jogar, né? Para mim, hoje, o jogador ele tem que cumprir função, né? Então, eu não sou preso à posição que ele é, mas à função que ele exerce. A hora que ele tem que defender, ele saber defender, a hora que tem que atacar, ele saber atacar, ele andar para frente, ele pisar na área, ele fazer uma ultrapassagem. Então, acho que o futebol é muito mais em cima de função do que a posição, né? É o que eu acredito, né? Então, para mim, ter os 3 volantes não quer dizer que a gente vai defender ou tá numa postura defensiva, pelo contrário, né? A gente quer sempre atacar, sempre buscar o gol, é o que eu acredito e é o que eu tento fazer. Independente se eu entro com 3 volantes, 4 atacantes, então eu não fico preso a isso, né? A respeito da forma de jogar, é isso. A gente tem oscilado, não gostaria de oscilar, mas a gente competiu, não tomou o gol, a gente se defendeu bem, o adversário chegou, a gente tem o Léo Jardim para fazer uma defesa difícil, é para isso mesmo que ele está lá e é o goleiro que ele é. Então, acho que para mim isso tudo faz parte do futebol, é o contexto de um jogo de mata-mata, é muito difícil você ganhar um jogo de 3, 4-0, 2-0, não deixar o adversário chegar no teu gol, porque o futebol é muito equilibrado no Brasil, né? Eu acho que ele é muito competitivo, muito equilibrado, e a gente, em alguns momentos, sofre mais do que gostaria, mas eu acho que faz parte do jogo, ainda mais um jogo de mata-mata. E a gente vai trabalhar sempre para tentar melhorar, para dar alegria para o torcedor, mas eu acho assim,
a gente tem que levar daqui da noite de hoje é uma classificação que faz 9 anos que a gente não estava nessa fase, estar entre os 8, tá longe do Z4, não tão longe assim como a gente gostaria, mas a gente está evoluindo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é por esse contexto que a gente tem que tentar olhar, e a gente está olhando dentro do nosso grupo. Individualmente, para você, de fato, em relação à sua posição, nesse tripé de volante, quando vem jogando, você vem jogando um pouco mais adiantado pelo lado direito. Queria saber se você se sente confortável para jogar nessa posição, se foge um pouquinho da sua característica. Então, é o que eu falei, o Paiva vem conversando comigo, vem mostrando vídeos, mostrando as coisas que eu tenho que fazer. Sabe que não é minha posição de origem, estou aqui para ajudar o Vasco. Enquanto eu estiver ajudando, eu acho que é legal. Mas é o que eu falei, eu vou dar a vida para o Vasco em qualquer posição. Não só do lado direito, mas independente da posição, os volantes sentem falta quando o ponta não recompõe, não ajuda na marcação? Vocês conversam a respeito disso? Não, a gente conversa, acho que o Adson ajuda bastante, quando o David também ajuda. Só que não tem tempo de treinar, a gente não tem tempo, a gente não consegue treinar, o Paiva não consegue. Amanhã a gente vai chegar, descansar, no outro dia a gente não consegue fazer nada. E a gente assiste bastante vídeo para tentar ajeitar os erros dos jogos, mas a gente sabe como que é difícil. A equipe do Atlético Goianiense marca muito perto, individual, e isso dificulta bastante o nosso jogo. O que você achou da atuação do time hoje? Igual você falou, acho que o mais importante é a classificação. A gente já viu o time bater campeão aí, jogar mal, não conseguir fazer nada dentro de campo. Eu acho que é o mais importante a nossa classificação, que não vem há 9 anos. E claro, a gente sabe que precisa melhorar, a gente precisa melhorar cada dia. Mas o que eu falei, muitas das coisas o nosso cansaço bate e não tem tempo para descansar, e aí deixa um pouco cair. Mas creio que no segundo tempo o time do Atlético Goianiense tem mérito também, tem mérito. E graças a Deus a gente saiu com a classificação, que era muito importante para nós. A gente viu você saindo do campo bastante desgastado, o Lucas Piton também. O time sentiu muito, alguns jogadores que vinham atuando como titular sentiu muito a preparação física. O quanto isso tem sido crucial no desempenho da equipe, porque depois dessa sequência, fora de casa, o time caiu bastante de produção, inclusive contra o Atlético no primeiro jogo, e hoje no segundo tempo o time foi bem abaixo e deu para ver que sentiu bastante o condicionamento físico. Concordo. Que a gente não demonstrou o nosso trabalho no segundo tempo. Não que a gente não queira, só que a gente não tem tempo para descansar, cara. A gente não consegue descansar, a gente não consegue treinar. Isso dificulta, claro que os outros times também não conseguem. Só que a gente veio numa sequência muito pesada de 2 dias. 2 dias já tem que estar concentrado para jogar. Isso dificulta, a gente cansa. Mas agora é assistir o vídeo, porque não dá tempo de treinar. E ver o que a gente errou para melhorar contra o jogo contra o Fluminense, porque é muito importante o jogo contra o Fluminense para a gente pontuar no Brasileiro. Hoje você completou a sua segunda partida como titular. O quão é importante para você essa sequência, para você conseguir voltar ao time de vez? Para todos los jugadores es muy importante jugar de titular. Uno siempre entrena al máximo, faz todo lo que está a su alcance durante la semana, poder jugar, poder sentirse bien dentro del campo con uno mismo y con sus compañeros es muy importante, y hoy que ganamos muito mais. Desde a chegada do Souza, é mais um jogador para concorrer na posição de meio-campista ali. E você, apesar disso, vem ganhando cada vez mais espaço. Você sente que você está ganhando crédito com o Rafael Paiva, está tendo mais espaço no time do Vasco? Eu acho que estamos fazendo tudo possível durante a semana para jogar. Isso é muito bom que haya muitos jogadores em uma posição, porque a competência é muito sana e cada tem características diferentes que pode aportar ao time em tempo diferente. Agora me está tocando a mim. Estou muito contente com isso e fazendo o melhor possível. Fala um pouco da importância da torcida do Vasco hoje empurrando o time para essa classificação, né? É muito, como falava antes, é muito importante para a gente quando está mais ou menos, que sente que não pode pegar bola, um pouco de cansancio, escucharlo a ellos, olhar para ele e que estén falando, que estén cantando, é muito bom para a gente.
Só mais uma. Teve um lance de uma cobrança de falta próxima ali que o Galdames acabou cobrando. Payet não estava em campo e você fez um golaço já com a camisa do Vasco. O que vocês conversaram ali pro Galdames cobrar falta e não você, que já fez um gol com a camisa do Vasco assim? A gente entrena muito na semana la falta. Eu, Dimitri, Galdame, Puma, Víctor. Nós achamos que de esse lado era melhor para um pé direito, por isso ele bateu. Mas tudo, eu acho que tudo batemos muito bem e tudo lo podemos fazer.